Bom, gente, esse vídeo foi gravado em 2016 e foi nessa casa que eu recebi a ordem de despejo e eu decidi também mudar de vida. Eu já estava divorciada, morava só eu e as minhas duas filhas pequenas, a Sophie e a Caroline. Elas eram bem pequenininhas, né? Quando eu me divorciei, a Sophie tinha 4 mesinhos só. E foi a partir daí que eu decidi que eu escreveria uma nova história. Como vocês podem ver, é tudo muito simples, TV de tubo ainda, nada de TV de plasma, tela plana, nada disso. A Queca aí, ó. E foi aqui, a partir da ordem de despejo dessa casa, onde tudo começou. Eu e elas, por uma longa caminhada. E eu vou dividir com vocês o que eu fiz para mudar a minha vida. Antes, eu preciso dizer que a gente vive hoje em outra realidade. A gente mora num condomínio que é muito legal. Hoje tem parquinho para elas brincarem, tem piscina para elas passarem o final de semana. E toda aquela falta, aquela escassez que a gente vivia, enfim, se transformou. Hoje elas frequentam restaurantes na frente da praia, já levei elas para vários hotéis diferentes, já curtiram muitas coisas e foi muito bom tomar essa decisão alguns anos atrás. E se não fosse isso, talvez a gente ainda estivesse vivendo, né, toda aquela falta, aquela escassez. E antes que alguém diga que a minha vida só mudou porque eu casei com um marido rico, todas essas coisas que eu vivi com elas, hotéis que a gente frequentou juntas, piscina, restaurantes, foi antes de casar outra vez. Então, antes de casar, eu já tinha mudado a minha vida e a delas também. Bom, gente, então vamos lá para os 8 passos que eu segui para mudar completamente a minha vida, tá? E eu já recomendo vocês a pegar um papelzinho e uma caneta, porque eu não vou só falar o passo, eu vou entrar em cada passo em detalhes para vocês entenderem como foi esse passo que eu dei e a importância desse passo, para que vocês consigam aplicar aí na vida de vocês também. Então, como vocês viram no começo do vídeo, né, eu morava naquela casa, até que era uma casa grande, apesar de simples. Ali eu não dei mais conta de pagar o aluguel, ali o meu negócio começou a dar ruim, e ali eu morava já sozinha com as minhas filhas, né, que eu já estava divorciada, e foi ali que eu tive que sair e morar no porão. E aí dali, mas foi ali naquela casa que eu decidi que eu mudaria a minha vida e que eu faria o que fosse preciso para chegar aonde eu tô hoje, e eu com certeza irei muito além, porque a minha tendência é melhorar e eu sei que existem outras versões muito melhores de mim para viver, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo que eu dei dos 8 foi tomar a decisão. Eu sei que parece uma coisa muito boba e muito óbvia, né? Ah, quem é que não quer ser rico? Quem é que não quer melhorar de vida? Na verdade, quando a gente decide alguma coisa, não é uma decisão que a gente toma uma vez, porque vocês vão ver que alguns passos aqui são muito difíceis. E para mim dar esses outros passos, eu tive que lembrar que um dia eu decidi que eu ia mudar de vida. E quando você decide, você está disposto a pagar um preço por isso, né? Então, se você decide que você vai falar inglês, é uma decisão, para e pensa, né? Quando você toma essa decisão, decidir ser uma pessoa que fala e entende inglês envolve um monte de coisas. Que se você não decidir, você fica, eu quero, mas quem sabe um dia, você não vem junto, tá, mas o que eu preciso fazer para ser a pessoa que fala inglês, né? É a mesma coisa o casamento, né? Eu decidi casar. Isso envolve pagar um preço, isso envolve renunciar a algumas coisas, né? A vida não continua do mesmo jeito quando uma pessoa decide casar ou quando uma pessoa decide falar uma nova língua. A mesma coisa quando uma pessoa decide que ela vai melhorar de vida, que ela vai enriquecer e que ela vai prosperar. Então, a primeira coisa você precisa decidir isso. E junto com essa decisão, junto com esse passo de decidir, aí vem a disposição de fazer o que for preciso para fazer isso dar certo. Bom, o
segundo passo que eu dei para mudar completamente a minha vida foi me afastar de pessoas, lugares e conteúdos que não me ajudavam a chegar aonde eu queria. Então, essa eu diria que foi a parte mais difícil do meu processo de mudança. Dani, o que é se afastar? Muitas pessoas perguntam, Dani, qual é o segredo da tua prosperidade? O segredo da minha prosperidade é dizer não. O segredo da minha prosperidade é liberar espaço. Vou explicar melhor isso, tá? Tudo que a gente traz para nossa vida, tudo que a gente tem, também nos tem. Então, os amigos que você tem na sua vida hoje, eles também te têm. E vocês ficam trocando, né? Os meus grupos de WhatsApp, a gente ficava conversando coisas aleatórias, falando da vida dos outros. Esses conteúdos que vinham do meio que eu vivia, e nós somos frutos do meio, não ia me ensinar algo que pudesse mudar a minha vida. Só que como a minha vida estava cheia de lugares que eu frequentava, né? Final de semana era sair pro pagode, tomar cerveja, conversar sobre a vida dos outros, pensar em qual roupa que eu ia comprar para sair final de semana. Como a minha vida estava cheia de conteúdos e conversas e lugares que não eram prósperos, não falava de prosperidade, não ensinava prosperidade, logo, se eu não tenho espaço na minha vida para aprender coisas novas, para receber gente nova, para receber um novo conhecimento, não tem como eu mudar, porque para a gente mudar, a gente precisa primeiro aprender algo novo, para depois poder aplicar algo novo. Então, a minha vida, ela estava muito cheia daquilo que eu já vivia, né? As mesmas conversas, os mesmos lugares, a novela de sempre, eu era bem noveleira, assistia muita novela, gostava de saber do que estava acontecendo, as desgraças. Então, se eu passo o dia inteiro enchendo a minha vida de fofoca, frequentando os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, como que eu vou mudar? Não vou. Então eu tive que dizer não para muitas pessoas e lugares que eu gostava de frequentar. E às vezes na nossa vida, para a gente conseguir alcançar algumas coisas que a gente quer, a gente vai ter que dizer não para muitas coisas que a gente gosta, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Primeiro, quando eu decidi parar de fumar. Quando eu decidi parar de fumar, não parei de fumar porque eu não gostava de cigarro. Eu sempre disse que eu gostava muito da sensação de fumar. Depois de um dia merda, sentar e fumar um cigarro era uma terapia pra mim. Mas eu sabia que aquilo não fazia bem pro meu corpo. Então eu decidi me amar em atitudes e parar de fumar. Só que uma coisa que eu percebi é que toda vez que eu tomava café, e eu adorava café e adoro café até hoje, eu sentia vontade de fumar. Ou seja, o café era um gatilho pra mim acender um cigarro. Porque eu sempre que eu acendia um cigarro, tomava um cafezinho junto. Quando eu tomava cerveja, eu também sentia vontade de fumar, eu fumava mais ainda. Então, eu gostava de cerveja, eu gostava de café, mas eu queria parar de fumar. Então, por um tempo, eu tive que deixar o café de lado, porque toda vez que eu tomava café, eu tinha o gatilho, a vontade de fumar. O que eu quero dizer com isso? E para mudar de vida, eu precisei dizer não para os pagodinhos que eu ia sempre. Eu comecei a sair dos grupos de WhatsApp para ter aquelas conversinhas, porque tudo isso me dava gatilho para ser quem eu sempre fui. Então, se eu continuasse naqueles grupos, conversando sobre as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, ia ser muito difícil para mim mudar de vida. Por quê? Porque é sempre mais fácil a gente fazer o que sempre fez, o caminho que a gente sempre trilhou e tá no piloto automático. Então, toda vez que eu tomava uma xícara de café, era muito mais fácil. Logo, a primeira coisa que a minha cabeça já pensava era acender um cigarro. Então, eu parei de seguir pessoas no Instagram para não ver o que essas pessoas estavam fazendo, porque como eu estava passando por um momento de dificuldade, por que dificuldade? Porque eu estava abrindo mão de alguém que eu sempre fui, eu ainda não tinha prosperado, eu ainda estava contando moeda, eu ainda não tinha uma vida melhor. E a sensação que eu tinha quando eu via eles postando fotos é que todo mundo estava se divertindo e que as minhas escolhas não estavam valendo a pena. Então, assim, e no fundo eu sabia que eu não queria estar lá, que eu precisava não estar mais lá, mas era muito difícil conviver com aquilo, entende? Então eu parei de seguir pessoas, eu comecei a não me interessar mais o que os meus amigos, velhos amigos, estavam fazendo no final de semana, o que eles estavam curtindo, o que eles estavam vivendo. Comecei a dizer não para os convites, vamos final de semana fazer não sei o que, não vai dar. Né, não dá, não posso e tal.
vou ficar em casa, não tô afim. Então eu comecei a dizer não para os convites dos lugares que eu sempre estava. Como eu comecei a ir menos, eu comecei a liberar espaço porque eu já não conversava mais sobre as mesmas coisas, já não estava mais pensando na roupa que eu ia ter que comprar para me encontrar com essas pessoas no final de semana. Então eu comecei a liberar espaço da vida que eu não queria mais viver. Então, se eu quero uma mudança de vida, eu tenho que começar a dizer não para tudo aquilo que eu estou vivendo e que eu não quero mais na minha vida, apesar de ser muito legal. Eu não vou dizer que eu não me diverti, eu ri muito, eu brinquei muito, foi muito divertido todo o tempo que eu vivi naqueles lugares com aquelas pessoas, mas, né, gente, crescer envolve deixar algumas coisas para trás. E eu sempre falo isso, meus alunos já estão cansados de me ouvir. O bebê, para se tornar criança, ele deixa fralda, ele deixa chupeta, né, e vice-versa, deixa mamadeira, né, deixa o colo da mãe. Então, crescer, gente, sempre envolve deixar algumas coisas para trás. Então, quando eu tomei a decisão de mudar de vida, eu sabia que eu estava disposta a dizer, eu vou abrir mão do que for preciso, eu vou fazer o que for preciso. Se me mandasse botar cocô na testa para mudar, eu ia fazer, porque realmente eu não queria mais viver aquela falta, aquela vergonha, aquela escassez que eu estava vivendo. Então, eu renunciei muitas coisas, muitas pessoas, muitas conversas, muitos grupos de WhatsApp e muitos lugares, tá? O terceiro passo que eu dei para mudar de vida, agora que eu tinha espaço, foi aprender coisas novas que pudesse me ensinar coisas que mudariam a minha vida. Calma, eu sei que ficou meio confuso isso, mas eu vou explicar. Dani, ok, eu liberei espaço, né? Agora, no meu espaço novo, eu não saio mais, eu não bebo mais, eu não converso mais com as pessoas, eu não tenho mais aqueles grupos de WhatsApp para ficar trocando, ficou um espaço vazio. Nesse espaço vazio, eu comecei a aprender coisas que me ajudariam a fazer mais dinheiro. Porque antes eu passava o dia todo pensando em como o dinheiro ia sair. O que eu ia comprar, qual a roupa que eu ia final de semana, garantir o baldinho da cerveja do final de semana. Então a minha visão era muito limitada e eu passava o dia inteiro pensando, né, na roupa, no que gastar. Se eu passo o dia pensando em como o dinheiro vai sair, o que eu vou viver quando o dinheiro chegar? Vai sair. Então, o que eu pensei? Eu não sei nada sobre dinheiro. Se eu quero ter mais dinheiro, eu preciso aprender mais sobre o dinheiro. A mesma coisa se você não sabe cozinhar. Se você quer cozinhar melhor e você não sabe cozinhar, o que você tem que fazer? Aprender sobre cozinhar, aprender sobre comida. Se você não sabe nada sobre música, você vai fazer o quê? Você vai aprender sobre música e você vai, né, se tornar um músico melhor. Então, aquilo que a gente quer saber mais, a gente tem que colocar tempo para aprender. Caso contrário, é uma ilusão achar que a gente vai conseguir aprender algo que a gente não dedica tempo para isso. Então, se você quer aprender uma nova língua, se você quer falar inglês, você tem que passar tempo convivendo com pessoas ou aprendendo coisas que falam inglês. E a gente está na melhor era para fazer isso, né? Hoje em dia o YouTube ensina um monte de coisas de graça. A questão é o que a gente está consumindo durante o nosso dia, né? Então, o meu terceiro passo, o que eu fiz? Eu comecei a aprender mais sobre dinheiro. Comecei a seguir canais que falavam sobre investimentos, negócios, bolsas de valores. Comecei a aprender sobre pessoas que estavam trabalhando pela internet, fazendo dinheiro pela internet. Eu morria de vergonha de vender. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre isso depois. Mas eu era confeiteira quando eu decidi mudar de vida. E eu tinha acabado de quebrar o meu negócio de doce. Eu não sabia fazer YouTube. Eu não sabia fazer stories. Eu não sabia vender. Eu nunca tinha vendido na internet. Era um universo totalmente novo para mim, né? Eu nunca tinha ganhado dinheiro na internet, eu nunca tinha ganhado dinheiro com o YouTube. Então, isso não ia acontecer como uma mágica, né? Eu continuar saindo, bebendo, curtindo, vivendo as mesmas coisas e do nada eu vou aprender a trabalhar na internet. Não, né? Então, todo esse espaço que liberou, eu comecei a aprender, colocar para dentro de mim informações que poderiam mudar a minha vida do lado de fora. Então, é mais ou menos assim, né? Se você passou o dia comendo banana, você tem como colocar para fora, né? Vomitar feijão? Não, porque você passou o dia inteiro comendo banana. Como que as pessoas que eu conviviam iam me ensinar alguma coisa que poderia mudar a minha vida se elas passavam um dia comendo aquilo, carteira assinada, o final de semana, quem traiu quem, o contatinho que não sei o quê. Era aquilo ali que eles viviam. Então era aquilo ali que eles viviam colocando para fora. Então o que eu precisava? E eu também fazia isso. Porque eu tava lá naquele meio, era só isso que eu conseguia colocar para fora. Então eu pensei, bom, preciso colocar alguma coisa para dentro para que isso possa virar comportamentos. Então eu comecei a aprender sobre YouTube, trabalhar na internet, criar produto online. Comecei a aprender sobre como criar
uma conta de investimento. A minha primeira corretora que eu criei conta de investimento foi a corretora Rico. Ainda se cobrava taxa de corretagem para comprar ações, era R$ 7,50 que se pagava em cada transação que fazia. Hoje em dia eu invisto pelo Banco Inter, que não paga nada para investir. Então era tudo muito difícil para mim. Então aqueles nãos que eu dizia, olha gente, não vou sair final de semana com vocês, não vou no encontrinho, não vou na Luluzinha, eu ficava fazendo o quê? Estudando investimentos, estudando como melhorar a minha vida e como criar múltiplas fontes de renda, porque a gente está acostumado a ter um salário no começo do mês, no quinto dia útil, né? Eu trabalhei 10 anos de carteira assinada. Então eu precisava entender como que funcionava esse negócio de fazer o dinheiro chegar de todos os lados, de vários lados, e não ter só uma fonte de renda. Então o meu terceiro passo foi usar todo o meu tempo, ao invés de ficar assistindo novela, assistindo desgraça, o que está acontecendo no mundo de ruim, eu comecei a colocar para dentro conteúdos e conhecimentos que depois viraram ações e comportamentos. Então hoje eu vivo de tudo aquilo que eu dediquei tempo estudando, né? Fazendo vídeo no YouTube, fazendo vídeo na internet, criando produtos online de coisas que eu sei e hoje eu posso ensinar porque eu sei. Então, hoje eu vivo daquele terceiro passo que foi um tempo aprendendo mais sobre dinheiro, certo? O quarto passo que eu segui, né, que eu fiz, foi fazer as pazes com o dinheiro. Dani, o que significa fazer as pazes com o dinheiro? Bom, chegou um momento da minha vida, né, que eu ouvi muito sobre crenças limitantes, crenças que é aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente aprendeu sobre dinheiro, e à medida que eu ia investigando as minhas crenças, os meus comportamentos, observando o que eu ouvia na minha infância sobre dinheiro, eu entendi que a gente aprendeu a odiar o dinheiro, a gente aprendeu a odiar pessoas ricas, né? A gente aprendeu que o dinheiro é a raiz de todo mal, a gente aprendeu tanta coisa ruim sobre dinheiro, e eu entendi que o dinheiro entrava e o dinheiro saía, eu fazia questão de gastar tudo que eu ganhava, né? Porque no fundo eu tinha raiva do dinheiro, eu não conseguia perceber o bem do dinheiro, né? Aquela coisa, dinheiro não traz felicidade. Gente, é muito bom. Se as minhas filhas ficam doentes, eu poder ir na farmácia e comprar um remédio para elas. Antigamente eu tinha que procurar quem tinha conta na farmácia para poder comprar um remédio para elas, porque às vezes eu não tinha R$ 10 em casa sobrando para comprar um remédio para minhas filhas, né? É muito bom a gente poder sair e não ter que se preocupar se no final a gente vai ter dinheiro para pagar a conta e comprar o mais barato. Muitas vezes a gente ia no shopping e comprava uma batata para dividir para 3, né? E a gente tinha que se programar muito para ir comprar e comer aquela batata, né? Era só no quinto dia útil, que era aquele dia de comer um lanche, uma pizza e passava o resto do mês no perrengue. Então, assim, o dinheiro facilita muito a vida das pessoas. E entender isso foi um divisor de águas na minha vida, né? Entender o quanto a gente acha que é ruim, olha lá, tudo por dinheiro, como se fosse errado você. Ninguém trabalha de graça. Quem é que quer trabalhar um mês inteiro e não receber? Né? A gente trabalha sim por dinheiro. Eu trabalho por dinheiro, eu não trabalho porque eu sou legal. Não, é porque eu preciso de dinheiro para viver, né? Eu preciso de dinheiro para me vestir, para comer bem, para dormir bem, para ter conforto, e eu gosto do dinheiro. E eu percebi que eu não conseguia falar isso, não conseguia dizer que eu gosto de dinheiro. Me sentia mal, sabe? Me sentia, que coisa feia gostar de dinheiro. Eu gosto de dinheiro, né? E dinheiro é importante, sim. A gente vive num país capitalista, onde dinheiro é importante, sim. Eu me lembro que uma vez eu fui no shopping com as minhas filhas, e a gente foi comer porção de camarão e tal, as coisas já estavam melhorando. E aí a minha filha falou assim... porque ela não é criada só por mim, né? Tem a criação do pai também, que tem outras crenças, e a gente vai aprendendo com as pessoas que a gente convive. Então, de acordo com as crenças das pessoas que a gente convive, a gente acha que é normal pensar daquele jeito, né? E aí ela falou assim, mãe, o que importa mesmo é o amor, dinheiro não importa tanto. Eu falei, é? Então tá bom, eu quero ver o amor que resista a uma barriga vazia. Então você ia gostar de não comer o camarão que você comeu, a gente não precisa mais fazer nada dos passeios que a gente faz, porque a gente precisa de dinheiro para isso. Então, se dinheiro não importa, vamos viver só em casa, abraçadinha, comendo um pãozinho com margarina, e você vai ser feliz assim também? Não precisa de dinheiro. Não. Então, filha, não precisa dizer assim, o amor é mais importante que o dinheiro. O amor é importante e o dinheiro também é importante. Não precisa ser o mais importante. A gente tem essa coisa da comparação, da competição o tempo inteiro, né? Não, tudo é importante. Saúde é importante. Dani, mas dinheiro não compra saúde. Minha filha, se você tá doente... Eu fiz um exame esses dias, eu tive um problema de apêndice, né? A gente pôde pagar o exame para identificar que no hospital não identificou. Então, assim, que bom que eu pude comprar todas as medicações que eu tive que tomar, todos os antibióticos. Isso é dinheiro.
Quantas pessoas morrem porque elas não conseguem fazer um exame? Quantas pessoas morrem porque não conseguem tomar um remédio? Né? Quantas pessoas morrem porque não conseguem ser atendida por um médico? Então, o dinheiro, de alguma forma, ele compra, sim, um nível de saúde. As pessoas que têm mais dinheiro, elas conseguem se recuperar melhor, elas conseguem comer melhor, elas conseguem dormir melhor. Isso também é saúde emocional, né? Saúde física, enfim. Então, assim, dinheiro é um facilitador e eu precisei, sim, fazer as pazes com o dinheiro, porque eu ouvi muita coisa ruim sobre o dinheiro. E eu entendi por que eu gastava tudo que eu ganhava, porque no fundo eu acreditava que o dinheiro era ruim. Não, na verdade, as pessoas, elas são boas e más. Então, se uma pessoa ganha muito dinheiro, ela vai fazer o bem com aquele dinheiro. Se a pessoa ganha muito dinheiro e ela é má, ela vai fazer o mal com aquele dinheiro. Então, as novelas também ensinaram muito pra gente que o rico da novela é sempre o FDP, né? O rico da novela é sempre o mesquinho, é sempre o arrogante, é sempre a pessoa ruim da história. Então, desde muito pequena, a gente é bombardeado com informações de que as pessoas que têm dinheiro, as pessoas ricas, elas não são tão legais assim, né? Então, eu precisei fazer as pazes com o dinheiro e esse foi o quarto passo. Levei bastante tempo desconstruindo crenças, desconstruindo conhecimentos, né? Coisas que eu aprendi sobre o dinheiro e que eu precisei mudar para que eu pudesse, de fato, receber o dinheiro na minha vida e dizer que o dinheiro é bem-vindo na minha vida e que sim, eu não tenho vergonha nenhuma hoje de dizer que eu gosto de dinheiro, né? Eu me sinto bem fazendo dinheiro e dinheiro é muito importante para mim. O quinto passo que me ajudou a mudar completamente a minha vida financeira, principalmente, foi tirar o foco de relacionamento amoroso. Depois que eu me divorciei, eu até tive um namorado, né, por um tempo. E aí eu percebi que eu queria mudar de vida, então eu ficava estudando até tarde, de madrugada, né? E aí ao mesmo tempo eu tinha que dedicar tempo para essa relação, porque tudo que a gente tem também nos tem. Então se você tem 10 gatos, esses 10 gatos também vão te ter para dar comida, né, para limpar a caixinha de areia. Se você tem 10 cachorros, esses 10 cachorros também vão te ter. Se você tem 50 amigos, esses amigos também vão te ter. Então, tudo que a gente traz para a nossa vida precisa da nossa energia e da nossa dedicação. Se você decide fazer uma faculdade, né, essa faculdade vai consumir um tempo do seu dia. Se você decidir fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, essas 2 faculdades vão consumir mais um tempo do seu dia. Se você decidir ter 2 empregos, esses 2 empregos vão consumir a tua energia. Você já não consegue ter 5, 10, 15 empregos, né? Porque o nosso tempo, ele é limitado. Então, se o nosso tempo é limitado, eu comecei a entender que eu precisava colocar toda a minha energia, porque eu estava num buraco muito grande, né? Eu já estava ali com mais de 50 mil reais em dívida, vivendo realmente muita escassez, com 2 crianças pequenas, né, para sustentar. Então, se eu pensasse em namoro naquele momento, em namorado, eu precisaria ter tempo ali para sair com esse namorado, para me encontrar, para ver filme e tal. E eu realmente percebi que naquele momento eu ia dizer não para relacionamento amoroso e que eu ia usar toda a minha energia, né? Já não estava mais saindo, já não estava mais dizendo sim para os outros convites. Eu peguei todo o meu tempo e dediquei a trabalhar as minhas crenças limitantes sobre dinheiro, aprender sobre investimentos, aprender sobre trabalhar na internet. Eu comecei a colocar toda a minha energia nessa mudança de vida. E só quando a minha vida financeira estava bem, né? Quando eu reencontrei o meu marido atual, eu já estava super bem, inclusive estava com planos aí de viajar para o exterior, né? De viver outras coisas fora do Brasil, outras experiências, né? Eu já estava super bem, eu já tinha levado minhas filhas para várias coisas, para vários hotéis, para vários restaurantes, e minhas filhas já estavam vivendo outras experiências. Eu já tinha passado um ano incrível em São Paulo, vivendo lugares incríveis em São Paulo, sozinha, né? Quando eu morei em São Paulo como nômade por um ano, foi totalmente sozinha. Eu vinha para Santa Catarina, ficava com minhas filhas, alugava lugares para ficar com elas, então eu já estava bem financeiramente. E aí eu vi que eu poderia estar com alguém não por conta do que essa pessoa ia me proporcionar financeiramente, mas por amor, porque eu já não estava mais com dependência financeira de ninguém, eu já era independente financeiramente falando, eu já era independente emocionalmente falando, porque eu ia pra praia sozinha, eu ia pro cinema sozinha, me levava para dançar, me levava para sair, me levava para passear, me levava para tomar sorvete, para tomar café, me levava para passear no museu. Então eu fazia muitas coisas sozinha, então eu já não dependia de alguém para fazer, e eu ia começar um relacionamento pelos motivos certos, né? Não por conta daquilo que aquela pessoa ia me oferecer. Eu já me sentia inteira, já me sentia completa, então eu ia começar a relação pelo motivo certo. Mas uma decisão muito importante para mim foi não ocupar a minha cabeça com
me relacionar com outras pessoas. Quando eu comecei a abrir o campo para sair, para ficar com alguém, né, para conhecer, para ser convidada para ir para jantar e com alguém, com outras pessoas, eu já estava muito bem resolvida financeiramente, certo? Então, não botar a carroça na frente dos bois, porque tem coisas na nossa vida, tudo ocupa um espaço. A questão é, tudo que está na nossa vida é realmente importante para ocupar a nossa energia? Então, eu sou minimalista até nisso, assim, eu tenho poucos amigos, tudo que está na minha vida realmente importa muito, e quando não tem espaço, eu não trago para minha vida como relacionamento. Acho que eu fiquei uns 2, 3 anos que eu decidi que eu não namoraria com ninguém, porque eu queria literalmente dedicar toda a minha energia em melhorar a minha vida financeira. O sexto passo que eu segui, que me fizeram também mudar completamente a minha vida, foi ter um caderno dos sonhos, né? Ter uma lista de sonhos. Quando algumas pessoas, eu acho que elas deixam de sonhar porque elas nem acreditam que podem realizar, então elas não perdem tempo sonhando, né? Eu sempre fui muito sonhadora, mas era como se, a minha avó sempre dizia, né? Sonha, que sonhar não custa nada. Como se os sonhos não fossem possíveis de serem realizados, né? E eu comecei a levar sonhos a sério. E os sonhos, para quem já me acompanha há tempo, sabe que faz parte do meu triângulo da vida. Dani, o que é um triângulo da vida? Se você pesquisar triângulo da vida no Google, o Google vai te dar uma informação que triângulo da vida é um lugar que você fica dentro do prédio, que caso esse prédio desmorone, caso esse prédio caia, existe um lugar dentro dessa estrutura que ele é mais seguro, e se você estiver dentro nesse triângulo, você não vai ser afetada bruscamente. Existe uma chance de você sobreviver caso esse prédio desmorone. E o meu triângulo da vida é composto, né? Cada ponta tem uma coisa muito importante. A primeira ponta do meu triângulo da vida sou eu. Sem mim, a minha vida não tem como acontecer. Então é muito importante que eu esteja bem, que a minha saúde esteja bem, que o meu mental esteja bem. Porque se eu tiver saúde, se eu estiver bem, eu vou poder ser uma mãe melhor para minha filha, eu vou poder ser uma esposa melhor, eu vou poder cuidar da minha casa, das minhas plantas, né? Então, esses dias eu tive esse problema da apêndice, nem as minhas plantas eu não conseguia regar, porque eu mal conseguia levantar. Então, a minha dedicação no meu triângulo é cuidar de mim. Eu preciso estar bem. Essa é uma ponta. A outra ponta do meu triângulo da vida é o dinheiro. Boa parte do meu tempo eu dedico para melhorar a minha vida financeira e aprender coisas sobre dinheiro. Independente do quão bem eu esteja, eu sempre vou estar aprendendo mais sobre dinheiro. Por quê? Porque sem dinheiro, num país capitalista, a gente não faz nada, né? Então, dinheiro para mim é muito importante. Por exemplo, eu tive um problema que eu tirei 3 vértebras da coluna do lugar. Eu só precisei achar o lugar que pudesse me atender. Por quê? Porque eu tinha dinheiro para pagar. Então, quando acontece um imprevisto na vida, o que acontece? O dinheiro, ele ajuda a você passar menos perrengue quando algo desmorona, quando o imprevisto acontece. Então, eu sinto que quando eu estou bem, emocionalmente falando, quando eu tenho dinheiro suficiente, eu sofro menos impacto, né? E a minha outra ponta do triângulo são os meus sonhos. Tipo agora, eu ainda, não dá pra mostrar pra vocês, mas eu ainda tô com curativo aqui, ó, na barriga. Porque eu tô com pontos, eu vou tirar meus pontos amanhã da cirurgia que eu fiz. E esse tempo todo que eu mal conseguia me levantar, que meu marido me ajudava a levantar da cama, me ajudava a se enxugar, né, pra tomar banho, sair do banho, não conseguia me abaixar, me enxugar minhas pernas, me enxugar minhas costas, eu fiquei bem dependente. Eu fiquei ali, o que me levou a passar por esse momento de limitação foi pensar nas coisas que eu queria realizar. Então, eu tenho sempre um caderno de sonhos e coisas que eu quero viver, o motivo de por qual eu acordo todos os dias. E eu já realizei muito dos meus sonhos. Eu sou de Santa Catarina, já tive o sonho de morar em São Paulo. Eu amo São Paulo, meu Deus, eu sou apaixonada por aquela cidade. E eu já morei em São Paulo. E aí, em São Paulo, no meu caderno de sonhos, não era só morar em São Paulo. Eu tinha uma lista de lugares que eu queria viver em São Paulo, conhecer o Parque Ibirapuera, andar de bicicleta no Parque Ibirapuera, visitar o Museu do MASP. Então tinha várias coisas que eu realizei, eu fui e eu vivi em São Paulo, né? Eu tinha um sonho de morar em Balneário Camboriú. Apesar de se morar em Santa Catarina, Balneário Camboriú é uma cidade, né, considerada Dubai brasileira, uma das cidades mais caras para se morar, né? O metro quadrado aqui é um dos mais caros também. Então aqui, só que aqui é tudo perto, a praia é perto, o shopping é perto, tudo é muito perto, né? E já tem algum tempo que eu moro em Balneário Camboriú. Então eu comecei a ter um caderno dos sonhos, que é a minha outra ponta. Tipo agora, né? Esses sonhos, quando a gente passa por dificuldade, esses sonhos são o que me fazem querer me recuperar bem,
querer ficar boa logo, para quê? Para continuar vivendo a vida e realizando os meus sonhos. Então esse é o meu triângulo da vida. Quando algum imprevisto acontece, pode ver, uma pessoa que está no hospital, ela ali não é prazeroso, tem que tomar remédio, tem que ter uma alimentação mais balanceada, está sendo picada, recebendo injeção. Pô, o que vai trazer ânimo para ela? Sonhar. Sonhar no dia que vai para casa, em poder de repente regar as plantas, levantar e deitar sem dor. Então a gente ter uma direção, um lugar que a gente quer ir, isso para mim é o que me move. Então ter um caderno dos sonhos, mesmo vivendo aquela escassez toda, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na internet, eu não tinha resultado. Eu não sabia vender, não conseguia vender, eu não tinha boas visualizações, 3 meses no YouTube ninguém me ouvia. Então, o que fazia eu continuar ali e não procurar um emprego de carteira assinada? Os meus sonhos, né? Eu sempre dizia para minhas filhas, um dia eu vou levar vocês num hotel, um dia eu vou levar vocês para conhecer um hotel, um dia a gente vai poder ir na praia no meio da semana, né? Não morava ainda em Balneário Camboriú, a gente vai poder ir no cinema, a gente vai fazer um monte de coisas legais. Então, saber o que eu queria viver era o que fazia eu acordar todos os dias e estudar finanças, que eu era péssima em matemática quando eu era criança, então eu não entendia nada de matemática. E aí, mesmo não entendendo aquelas siglas na Bolsa de Valores no começo, aquelas letras, eu não entendia nada e eu ficava ali buscando até entender. Eu me sentia muito burra quando eu começava a estudar. Eu digo, gente, isso aqui eu nunca vou aprender, isso aqui não é pra mim. Eu assistia vídeo, não entendia, mas aí eu sempre lembrava, o que tu quer viver amanhã? Amanhã eu quero poder ir para São Paulo, eu quero poder, tipo, quando eu já casei, né, teve o show do Diogo Nogueira em São Paulo, a gente morava em Santa Catarina, e aí eu vi que ia ter em São Paulo, né, num bar templo, que era um lugar que eu já tinha ido em São Paulo. Eu só mandei mensagem pro meu marido, amor, vamos, vai ser tal dia. Tipo, eu não precisei me programar, não, vamos. Então, assim, essa era a vida que eu vivia antes já de casar, né? E quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem sonhos, né? Eu sempre quis ir no show do Diogo Nogueira e nunca tinha ido. Quando o show apareceu, a oportunidade, se você tem dinheiro, se você tá bem de saúde, você consegue realizar. Então, assim, os sonhos foram algo que me ajudaram a fazer e aprender o que precisava ser feito. Os sonhos é que quando eu me sentia sozinha, que eu não tinha amigos, e eu via que as minhas velhas amigas estavam se divertindo, curtindo, bebendo, brincando, que parecia que a vida delas era muito mais legal do que a minha e que eu tinha cometido uma grande burrada em deixar tudo aquilo para trás, eu sempre pensava, ok, mas não é mais isso que eu quero viver, sair final de semana, beber e curtir todos os lugares, né? Eu quero coisas maiores, eu quero ir para São Paulo, eu quero andar na Avenida Paulista, eu quero andar de bicicleta no Parque Ibirapuera, né? Eu quero poder sentar num restaurante e comer. Então eu comecei a focar aonde eu queria ir, né? O lado que eu queria andar. Para quê? Para que eu não caísse na falsa ideia de andar para trás, né? De ir para a velha vida. Então ter um caderno de sonhos, ter uma lista de sonhos bem claras, de coisas que eu queria viver, de coisas que eu queria realizar, foi um passo muito importante na minha jornada. E até hoje, por mais que eu já tenha realizado muitos sonhos, por mais que eu já tenha vivido muitas coisas, eu sempre tenho uma lista de coisas que eu ainda quero viver e que eu ainda quero realizar, tá? Então, isso te ajuda a continuar e fazer a parte chata do negócio, estudar aquilo que é tão, né, que saco, para continuar mudando e melhorando cada vez mais. Bom, o 6º passo que eu dei foi trazer essa prosperidade para as pequenas coisas do dia a dia. Então, eu ainda não tinha ganhos expressivos, e aí eu achava que a mudança de vida era só quando eu tivesse muito dinheiro que a vida ia mudar grandiosamente. E eu comecei a perceber que essas mudanças começam nos detalhes do dia a dia. Então eu comecei a trazer essa prosperidade para os detalhes do dia a dia. Eu comecei a mudar o sabonete, isso eu aprendi numa mentoria que eu fiz com a Paula Abreu, né? Nessa de trazer conhecimento, estudar, eu fiz muito conteúdo gratuito, mas eu investi muito no conhecimento de outras pessoas, né? No conteúdo de outras pessoas que já eram prósperas, então aprendi com quem já estava vivendo a vida que eu queria viver, então me cerquei dessas pessoas, né? E aí eu aprendi sobre isso. Muda o sabonete, né? Você não pode agora ter um carro, de repente, mas compra um sabonete que tem uma fragrância um pouquinho melhor, né? Compra aí um sabonete de R$5, de R$10, isso não vai trazer um impacto muito ruim na tua vida financeira. E eu achei que isso era uma bobiça, mas como eu disse, né? Se me dissesse para passar cocô na testa, eu passaria. Então eu comecei a trazer a prosperidade nos pequenos detalhes. Então eu mudei o sabonete da casa, eu comecei a mudar o copo, ao invés de comprar qualquer copo, ao invés de comprar o copo que está mais barato,
eu comecei a comprar um copo que eu gostasse. E aquilo que eu gosto, né, quando você começa a trazer aquilo que você gosta para sua vida, ao invés de trazer aquilo que dá, você começa a fazer um exercício de se alinhar com uma vida que é gostosa, porque eu estou trazendo um sabonete que eu gosto, um copo que eu gosto, uma xícara que eu gosto, uma blusa que eu gosto, e eu paro de pensar no preço. E quando você traz uma coisa que você gosta, né, você coloca uma planta dentro de casa, já dá um ar mais gostoso. Eu comecei a criar esse ambiente mais próspero nos pequenos detalhes, com as coisas que eram bem baratinhas. Então eu comecei a perceber que eu me sentia mais próspera quando eu tomava banho com um sabonete, por exemplo, da Boticário. Eu falei, nossa, que gostoso. Eu me sentia mais rica, porque só porque eu tomava um banho, e eu tomava um banho tranquila. Comecei a tomar café com calma, porque quando eu tinha menos dinheiro, né, geralmente a vida do pobre é isso, né, a gente tá sempre correndo, sempre atrasado, porque tem que pegar o ônibus, porque tem que chegar no serviço, porque tem que isso, tem que aquilo, tem que pagar a conta, tem que... é uma correria. Então eu comecei a dizer, poxa, como que se comportam as pessoas prósperas? Elas tomam café tranquilo, elas têm tempo para desfrutar a vida, porque elas não precisam ficar pensando, né? Tem gente que diz, porque rico só pensa em dinheiro. Quem só pensa em dinheiro é pobre. Pobre tem que estar sempre pensando em dinheiro para pagar a conta, para comprar remédio, para comprar o arroz. Então, assim, é isso. O rico não tem que se preocupar com dinheiro. O rico, ele pensa, ele pode desfrutar, né? Vocês vão ver os ricos jogando golfe, jogando tênis, indo na praia no meio da semana. Então eu comecei a trazer esses pequenos hábitos para minha vida, porque eu achava que eu só ia poder viver alguma coisa próspera quando chegasse um montante grande de dinheiro. Então eu comecei a me programar para a gente ir na praia numa terça-feira à tarde, no meio da semana. Então eu comecei a trazer mudar essas pequenas coisas aí na minha vida, né? Manter a unha aí mais pintadinha e comecei a mudar pequenos hábitos, tá? Então troca xícara, compra um paninho de louça mais ajeitadinho, às vezes está acostumado a comprar aqueles panos, 5, 10 panos, né? Se você for numa lojinha, você vai ver que tem um paninho ali que tem uma qualidade melhor, tem um design mais bonito, e os seus olhos começam a ver prosperidade todos os dias. Mesmo que seja um sabonete, numa xícara bonitinha ou numa planta que você colocou na sua casa, né? Você, ao invés de ver essa prosperidade só na vida dos outros e só do lado de fora, a sua mente começa a conviver com esses detalhes um pouco mais prósperos, né? Começa a comprar uma calcinha que tem uma qualidade melhor, ao invés de usar roupa furada, calcinha furada, roupa rasgada. Então eu comecei a cultivar a prosperidade nesses pequenos detalhes, tá? E o 7º passo que eu dei, e esse é um pouco mais corajoso, me exigiu, foi muito desconfortável para mim, 7º não, 8º passo, né? Que foi muito desconfortável para mim. O último passo foi entrar em ambientes prósperos. Quando eu comecei, quem me acompanha mais tempo sabe, né? Hoje em dia eu tenho várias roupas da Zara no meu guarda-roupa, mas eu nunca tinha, né? Meu sonho era ter uma peça da Zara. Eu gostava muito do design das roupas, né? Das roupas lá. Eu achava muito bonita, mas era muito cara para mim. E quando eu comecei a querer vestir roupas da Zara, eu comecei a perceber que até ficar na vitrine da Zara era muito desconfortável. Eu não me sentia digna de estar ali. Tem restaurantes que eu passava na frente que eu tinha vergonha até de olhar ali dentro, porque parecia assim que se eu olhasse para aquele restaurante, meu Deus, assim, nossa, isso aqui não é para mim, né? E a gente aprende isso, que esses ambientes não são pra gente, principalmente eu que tenho pele preta, né? Nossa, isso aqui não é coisa para ti, essa roupa não é para ti, né? E eu sempre fui muito criticada, porque eu sempre gostei de coisas bonitas, né? Eu sempre fui criticada por ter essa mania de grandeza, e eu sempre fui podada. Não, vai pro teu lugar, ali não é o teu lugar. Então eu percebi que tinha lojas que eu tinha vergonha de parar na vitrine, quem dirá entrar nessas lojas. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me levar para esses ambientes mais prósperos, mesmo com desconforto. Então se na minha lista de sonhos tinha comprar roupas da Zara, vestir roupas da Zara, eu comecei a ficar na vitrine da Zara e senti todos os desconfortos de estar ali na frente daquela vitrine. E no começo eu só ficava na vitrine. Depois eu comecei a me desafiar a entrar na Zara. E aí parecia que todo mundo estava me olhando. Mas eu ia lá, entrava na Zara, andava na Zara. Daqui a pouco eu pegava as roupas no cabide, ia pro provador da Zara para ver como eu ia me sentir com as roupas da Zara, sabendo que eu não ia levar nada porque eu não tinha dinheiro. Mas eu ia. E aí eu ia trazendo essa experiência e a minha mente ia começando a acreditar que aquele ambiente ali também era para mim. Outra coisa que eu fiz muito, porque eu estava acostumada, sempre que eu saísse, eu comprava uma coxinha e uma laranjinha, porque era o mais barato. Um pastel e uma laranjinha, um pastel e um refrigerante. Ao invés de cada vez que eu saísse comprar um pastel e refrigerante, eu comecei a juntar dinheiro para frequentar restaurantes
mais requintados. Então, eu comecei ao invés de chegar na praça de alimentação do shopping, procurar o pastel, enfim, a coisa mais barata, eu comecei a juntar dinheiro na praça de alimentação mesmo do shopping. Eu começava a ver, eu vou lá naquele restaurante ali, tem um restaurante que é bem gostoso lá então, inclusive. Aí eu ia lá e comprava a comida naquele restaurante, já saía uns 45, 50 reais. Depois eu comecei a juntar dinheiro e comecei a ver outros restaurantes mais finos que outras pessoas bem-sucedidas frequentam, comecei a juntar dinheiro para ir nesses outros restaurantes, onde eu ia investir um pouco mais de dinheiro, às vezes 150, 200 reais. E aí eu comecei a me colocar nesses ambientes mais prósperos. Outra coisa que eu fiz também, que é muito louco, né? Além de assistir muito conteúdo de casas ricas e abundantes, uma vez eu pesquisei um condomínio de luxo que tinha campo de golfe, quadra de tênis, lá só tem mansões milionárias, e eu fui lá, marquei um encontro com o corretor, e pedi para conhecer e saber quanto que eram as casas e tal. E eu tinha dinheiro para comprar? Não tinha, mas eu peguei e fui lá. E eu me lembro que para andar naquele condomínio, tinha que andar naqueles carrinhos de golfe, e eles me trataram super bem. Entrei no carrinho de golfe, fui andando no condomínio, eles me mostraram área de lazer, tinha spa, sauna, piscina, um monte de coisas. E eu me lembro que eu tinha acabado de sair do porão, né? Então foi uma mudança gradativa, assim, não foi assim, sair do porão, já fui para um lugar muito bom. Não, né? Fui para um outro lugar, daí fiquei um tempo sem televisão, daí a gente doou o nosso sofá, ficamos sem sofá, fui aprendendo a comprar as coisas à vista. Então foi um processo a mudança, mas cada vez eu já estava um pouquinho melhor. Então, eu me lembro de uma vez também, marcar para vir ver um apartamento aqui em Balneário, 2 apartamentos eu já vim ver aqui em Balneário, né? E aí a pessoa foi ali, me mostrou, eu me colocava nesses ambientes mais prósperos. E aí eu fiz isso com a Zara, fiz isso com outras lojas também, tipo, ficava na vitrine, depois eu entrava para ver. Depois que as coisas foram melhorando, eu fui juntando dinheiro, eu comprei minha primeira blusa da Zara, depois eu comprei minha segunda blusa da Zara, eu não tinha nenhuma calça que combinava com aquelas blusas. Depois eu juntei dinheiro e comprei mais outra peça, e foi ficando mais fácil consumir produtos dessas lojas que eu considerava impossíveis para mim e que não eram para mim. Depois ficou mais fácil frequentar esses restaurantes sem ter que juntar tanto dinheiro. Por quê? Porque eu fui trazendo essa realidade mais próspera para o meu dia a dia aos poucos. Então não foi assim, primeiro eu tive dinheiro, depois eu fui para o restaurante top. Não, eu juntei dinheiro para ir no restaurante top, eu juntei dinheiro para comprar minha primeira peça de roupa na Zara, eu juntei dinheiro para viver essas experiências, porque às vezes a gente acha que só vai poder viver quando estiver lá. Não, a gente cultiva isso, né? A gente constrói isso nos pequenos detalhes. Então, tanto que quando eu vim para esse apartamento aqui, morar nesse ambiente aqui, eu já estava super confortável, né? Eu já me sentia merecedora e digna de estar aqui. Não era nada assim, meu Deus do céu, olha, realmente era muito lindo, a gente achou tudo muito lindo, mas os lugares que eu frequentei em São Paulo, né? Quem me acompanhou sabe, não é nada menos do que eu vivo aqui hoje. Então eu já tinha entrado em contato com essas experiências mais prósperas, de ficar em prédio com piscina, Então eu já estava, a minha mente já acreditava. Então essas mudanças, de me colocar nesses lugares, foi muito importante para minha mente acreditar que esses lugares também eram para mim, tá? Então se eu tivesse que resumir a minha trajetória em 8 passos, eu acredito que eu devo ter dado 8 passos aqui, esses foram os passos mais importantes para mim, e cada um foi muito importante ali, Desde a decisão até a renúncia dos velhos lugares, velhos hábitos, pessoas que eu seguia, que eu parei de seguir, para liberar espaço para que o novo pudesse entrar na minha vida, não só em termos de conhecimento, mas novos lugares, novas comidas. Experimentei o novo de várias formas, saí da coxinha da laranjinha, do pastel da laranjinha, para experimentar, de repente, uma macarronada, um nhoque, comer outras coisas, viver outras experiências. E quando a gente começa a andar no novo, esse novo vai se abrindo. Quando a gente começa, só que para o novo, para você andar no novo, você tem que abrir mão do velho, não dá para servir 2 senhores, Então eu percebi, por muito tempo eu achei que dava para mim continuar na minha velha vida e na minha nova vida, mas não dá para servir 2 senhores, Você fica dividido, a sua vida não muda significativamente. Eu tentei por muito tempo manter as 2 coisas na minha vida, só que essa coisa do passado ocupava muito espaço, Então eu tive que renunciar e olhar para uma única direção de onde eu estava indo. E foi quando eu
tomei essa decisão de olhar para um lado só, aí sim as coisas foram acontecendo. Então, se você vai para o trabalho, muda a rua, né? Muda o trajeto, muda a roupa, muda a mudança nos pequenos detalhes, ela funciona muito bem. Então, para de pedir as mesmas coisas, falar sobre as mesmas coisas, aprender sobre as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas. Traz o novo nos pequenos detalhes, que isso tende a mudar em longo prazo muitas coisas na sua vida, certo? Bom, eu desejo de verdade, né, que essas dicas tenham ajudado vocês hoje, né? Até hoje eu busco, no meu aniversário inclusive, tem vlog aqui, eu tenho vários restaurantes aqui muito bons que a gente já foi, assim, mas eu fui num restaurante novo, pedi um sabor de pizza que eu nunca tinha pedido antes, pedi uma pizza alemã que era com batata e nunca tinha comido assim, que eu não tinha provado antes, pedi um drink que eu não tinha tomado antes. Essas mudanças eu continuo cultivando na minha vida até hoje. Então, por mais que hoje eu já viva de uma forma confortável, os restaurantes que a gente frequenta, né, geralmente a conta sai 400, 500 reais, a gente foi esses dias com um amigo nosso, deu R$1.000 a conta, e pra gente é tranquilo hoje frequentar esse tipo de restaurante, de lugar, mas ainda assim eu tô sempre buscando trazer essa energia de renovação. De tempos em tempos eu paro de seguir as pessoas que eu sempre segui por anos e começo a seguir outras pessoas. Para quê? Para consumir outras coisas, para aprender outros conteúdos, para ter outro tipo de informação entrando na minha cabeça. Porque se não entrar outro tipo de informação na sua cabeça, minha querida, não tem como você botar em atitude, em comportamento, outra atitude, outro comportamento. Porque você continua consumindo os velhos conteúdos, as velhas pessoas, as velhas conversas, e aí não tem mudança que aconteça aí na sua vida, certo? Então, seriam esses 8 passos que eu dei. Eu desejo de verdade que tenha ficado claro para você, que você aplique aí no seu dia a dia, nos pequenos detalhes do seu dia a dia. Desejo muita prosperidade para sua vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você clique em gostei, me ajuda muito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, com certeza terão outros aqui no canal, então te convido a se inscrever por aqui. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos.